de junho de 2016. Eu estava dentro de um voo para Brasília. E quando eu pisei aqui no dia 1º de junho de 2016, eu recebi um telefonema. Primeiro foi a Fernanda, que eu vi conversando, sussurrando. E de repente ela veio e falou: Êxila, o Odilon está te esperando lá no embarque. Vocês não vão para a manifestação porque o Mateus está passando mal. Então eu tive que voltar pelo mesmo corredor que eu vim, aquele aeroporto de Brasília, né, enorme. Passei pelos mesmos corredores, voltando para o portão de embarque ao lado do que eu tinha desembarcado. E o meu coração disparado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E o meu marido foi me falando aos poucos: olha, o Mateus, ele teve convulsões. O Mateus, a gente não sabe o que está acontecendo, mas ele está no hospital. E a gente vai lá e vai ver o que está acontecendo. Mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E a igreja já começou a orar. E todo mundo já começou a entrar em batalha de oração. O meu coração despedaçado ali naquele momento. Eu era cacos nas mãos de Deus. Você já se sentiu assim na sua vida, minha amada? E aí nós descemos no aeroporto de novo, do Rio de Janeiro na época, era onde eu morava, e fomos direto para o hospital. Ele estava internado lá no hospital, na Barra da Tijuca, perto do lugar onde nós morávamos. E quando nós chegamos lá, já estava sob controle, ele já estava lúcido, estava medicado, e eu consegui falar com meu filho, eu consegui me comunicar com ele, e começou uma batalha de oração pela vida do Mateus, porque os exames diziam que ele ainda estava com irregularidades, com atividades cerebrais que davam a entender que ele estava convulsionando durante a noite e ele não poderia continuar daquela forma. Então, nós começamos a orar e a igreja inteira entrou em oração e o Brasil inteiro entrou em oração. Mas depois de 7 dias, o Mateus teve uma convulsão, uma hemorragia, na verdade, cerebral, que fez com que ele entrasse em coma. Mas eu fui modelada para viver milagres. Eu sabia o que era superar dores, eu sabia o que era Deus libertar marido, eu sabia o que era Deus curar minha mãe, eu sabia o que era Deus devolver a minha voz, eu só não sabia o que era Deus dizer: não, ele é meu. E dessa vez não vai ser do seu jeito. Então, o que eu fiz? Durante toda aquela semana, levantei um exército para orar pelo meu filho. Mas não fui eu que levantei, foi Deus. Porque assim, eu vejo o filho de um monte de gente morrer e não vejo a mesma repercussão que o Mateus teve. Deus quis que a igreja orasse, se unisse. Lá no hospital, eram mais de 200 pessoas por dia. Dentro das salas ecumênicas, só tinha crente dando glória a Deus e aleluia, cantando louvores. E era muito alto. A gente não dava tranquilidade ao povo. Para você ter uma ideia, várias pessoas naquele período foram curadas ali. Teve gente que foi curada de meningite, porque o meu filho, ele foi parar nessa situação por causa de uma meningite viral herpética. Teve gente que a gente orou e a pessoa foi curada de meningite, que estava internado, em coma. Mas para mim, o oleiro quis fazer de outra forma. Eu acreditava tanto que quando os médicos chegaram para mim e disseram assim: ele está com morte cerebral. Eu falei: não, não está não, a gente vai continuar orando por ressurreição. E a igreja continuou lá orando por alguns dias para que o Mateus ressuscitasse. Até que chegou um dia que Deus falou comigo. Eu estava lá sozinha no quarto com ele, minha cara no pó, como eu já vivia, chorando, agarrada no pé da cama, agarrada com meu filho. Porque o interessante de uma pessoa que está com morte cerebral é que ela tem a aparência de vida. Você pega, o corpo está quente, o coração está batendo. E eu já tinha lido tudo sobre morte cerebral. Eu sabia que não tinha jeito, mas eu também cria que Deus podia devolver a vida do meu filho. Então eu continuei orando. E um dia o pastor Silas entrou
pela sala, junto com meu marido. Eu estava lá de mãos dadas orando. E eu falei, pastor Silas, como é que vai ser se Deus levar esse menino? Essa multidão que está aí fora, o que a gente vai dizer para eles? O que a gente vai dizer para o Brasil, para o mundo? Para o povo da África, para o povo da Holanda, para o povo lá dos Estados Unidos, para todo mundo que mandou oração para cá em todos os idiomas. Pastor Silas olhou para mim e falou assim, quem disse que Deus precisa se defender para alguém? Deus é Deus, Isla. Nós vamos orar pelo seu filho, até se ele for para um caixão. A gente não vai desistir, a gente vai orar até o último momento. Você vai orar, você tem direito, você é mãe. Eu fiz o que Eliseu fez com o filho da viúva. Eu deitei em cima dele, eu respirei em cima dele, eu botei mão com mão, eu botei pé com pé, eu clamei, eu fiz tudo que uma mãe louca faz. Numa hora como essa, isso é completamente admissível. O hospital já nem metia mais comigo. A psicóloga não ficava nem perto de mim. Porque eu falava assim, nem vem, hein? Não adianta vir me consolar não, porque eu só vou chorar depois que o meu filho morrer. Chorar a morte dele, né? Porque chorar eu já estava chorando todos os dias. Até que chegou uma noite em que eu estava lá, sozinha, eu e Deus. Meu filho naquele estado. E o Senhor falou claramente ao meu coração, Isla, desse jeito, dessa vez, não vai ser do seu jeito. E eu falei, Deus, se o Senhor estiver pensando em levar o meu filho, eu acho melhor o Senhor trocar e me levar, porque eu também vou morrer. Eu não vou suportar. E mais uma vez o Espírito Santo me disse, dessa vez, o milagre é você. E eu segurei aquela palavra. Naquele momento eu tive que decidir se eu agarrava aquela palavra e virava um milagre nas mãos de Deus, ou se eu ia ser mais uma morta-viva, que ia me arrastar